Hoje, Menorá na TV recebe Roberto Mota, um engenheiro que se especializou na área de segurança pública, autor de vários livros sobre o tema, e hoje compõe a bancada de debates da TV Jovem Pan. Vamos conversar sobre as causas da violência no Brasil, sobre a impunidade, sobre Lula e, é claro, sobre a atuação de Roberto Mota lá na Jovem Pan. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Queridos, muito obrigado por estarem aqui presentes. Me parece que a conversa de hoje vai ser muito interessante, porque o Roberto Mota é um estudioso, é uma pessoa querida, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que ele vai nos ajudar a compreender bastante bem como é que as coisas acontecem em termos de violência urbana, de impunidade no Brasil inteiro. E nós vivemos realmente um momento terrível, porque muitos de nós têm até medo de sair de casa. E a gente sabe disso, a gente sabe que a coisa não anda bem por aí, a gente sabe que é difícil confiar naqueles que deveriam estar cuidando da nossa segurança. E, no final das contas, quem conhece a matéria pode nos ajudar a compreender bastante bem essas dificuldades todas e podem nos ajudar a compreender como nós podemos reverter essa situação, que é uma situação gravíssima, porque passa todo o brasileiro em geral e também, muitas vezes, turistas que vêm aqui nos visitar. Eu posso citar o exemplo da Orla de Copacabana, que é perigosíssima. Infelizmente, quando nós temos aí pessoas passeando, falando no celular, e elas, infelizmente, acabam muitas vezes sendo assaltadas por pessoas que andam de bicicleta, como se nada tivesse acontecendo, para lá e para cá, e acabam fazendo aquilo que nenhum de nós gostaria que acontecesse. Meu querido amigo, como vai você? É um prazer enorme poder bater esse papo contigo, porque eu tenho certeza que você, além de estudioso sobre o tema que nós vamos discutir, é alguém que escreve a respeito, e mais do que isso, que tem propostas, que tem capacidade e conhecimento para nos ajudar a compreender e a solucionar uma questão que aflige a todos os brasileiros, que é a questão da violência urbana, a questão da impunidade e a questão da insegurança que permeia todos os lares nacionais. Tudo bem com você, Roberto? Tudo ótimo, Ronaldo. Tudo muito melhor do que eu mereço, mas não tão bom quanto eu esperava, né? Quanto eu gostaria. A gente está vivendo tempos meio confusos, mas eu estou feliz porque estou aqui compartilhando esse momento com você. Quero deixar aqui o meu testemunho para todo mundo, que eu tenho uma grande admiração e respeito por você, por várias razões, né? Entre elas, porque você foi o primeiro que abriu espaço no seu programa de rádio. Você representou para mim a primeira oportunidade que eu tive de acesso a um meio de comunicação para falar com as pessoas. E nessa minha jornada aí, que é atribulada, acidentada, eu sempre vi você uma pessoa coerente. Você é uma pessoa cujas ações correspondem ao que você diz e ao que você pensa. E você, como todo mundo que é coerente, paga um preço por isso, né? E eu tenho admiração por pessoas que aceitam pagar esse preço para viver a vida de uma forma coerente. Então, é um prazer estar aqui com você. E eu agradeço a você. Roberto, eu tenho um recado para você da minha mãe, que está nos assistindo e que é sua fã incondicional. Assiste você diariamente na Jovem Pan e me disse hoje no telefone que você é o mais brilhante de todos aqueles comentaristas que lá estão. Ela está aqui nos assistindo e eu tenho certeza absoluta que ela vai mais uma vez ficar feliz com a tua participação, porque você é um craque. Os elogios que você me fez eu não mereço, mas eu quero dizer a você que é um prazer bater esse papo contigo e eu quero começar falando com você sobre o teu livro, que não é o primeiro e não vai ser o último. E eu queria perguntar primeiro a você a construção da maldade.
Eu quero saber de você, em primeiro lugar, o que é que você já escreveu sobre violência, sobre impunidade, e o que é que realmente esse livro traz e onde é que ele pode ser adquirido. Ronaldo, praticamente todos os livros que eu escrevi têm alguma coisa sobre o assunto criminalidade, né? O primeiro foi um livro chamado Ovo, Cara, Pátria Livre, que é de 2016. Ele é um livro que fala sobre política, fala sobre acontecimentos da minha vida em geral, mas tem um capítulo sobre segurança pública. Depois eu lancei meu segundo livro chamado Jogando para Ganhar. E também é um livro sobre política, sobre ideologia, e tem um capítulo sobre segurança pública. Depois eu lancei um terceiro livro, esse saiu só no formato Kindle, que falava sobre segurança. Esse livro eu até tirei ele de venda, porque ele foi substituído integralmente por esse aqui. Aí eu lancei o quarto livro, que é Os Inocentes do Leblon, que fala sobre a minha história no Partido Novo. Desculpa, é o cocada aqui está atrapalhando. O cocada é um Doberman miniatura, né? Só que ele é branquinho. É um maltês que Mostra ele aí pra gente. Mostra o cocada aí pra gente. Cocada, vem cá. Ele é um maltês que tem alma de Rottweiler. Daqui a pouco ele vai subir aqui na mesa. E no meu quarto livro é Os Inocentes do Leblon, que fala da minha participação e conta a história da criação do Partido Novo. Também tem um capítulo sobre segurança pública. Aí eu falei, tá na hora de eu escrever um livro só sobre segurança, juntando essas coisas todas e botando num lugar só tudo que eu aprendi, né? Você sabe, né, Ronaldo? Eu sou engenheiro, não sou nem advogado, não sou militar, não sou policial. E tudo que eu aprendi sobre segurança pública foi estudando e convivendo com pessoas que lidam com segurança. Mas eu fiz ali o meu dever de casa, sujeito a críticas, sujeito a imperfeições, não sou dono da verdade, mas eu consolidei tudo isso nesse livro aqui. Então, esse livro tem... A Construção da Maldade. A Construção da Maldade. Esse livro tem estatísticas, todas com fontes, ele cita trabalhos, livros, muitos que nunca foram lidos ou explorados aqui no Brasil. A nossa mídia não se cansa de repetir os mesmos chavões, as mesmas frases feitas, né? É uma análise extremamente rasa. Ontem e hoje eu estive na televisão durante a manhã inteira e, de novo, né, eu fico sempre rebatendo os absurdos, eu não diria nem que são mentiras, são histórias, são mitos que são repetidos por que me parece ser até uma combinação de preguiça intelectual, com contaminação ideológica. Então a imprensa repete sempre as mesmas coisas e as pessoas não se dão o trabalho de estudar minimamente e tentar entender o que estão dizendo. Então isso está tudo aqui. Esse livro ele tem a intenção de ser um manual para quem quer entender o que está acontecendo na segurança pública e explicar para as outras pessoas. Então eu escrevi numa linguagem, como eu sempre faço, né? Todos os meus livros são escritos em linguagem comum, não tem juridiquês, não tem policialês, e cada capítulo, eu acho que são 11 ou 12 capítulos, cada capítulo termina com a história de um crime. Alguns desses crimes são episódios relativamente famosos, outros as pessoas nunca ouviram falar, né? E isso é a verdadeira tragédia da nossa segurança pública. Está se fazendo, nesse momento, um escarcéu danado por causa desse duplo assassinato no Amazonas, que é um crime bárbaro, um crime revoltante, um crime fútil. Ele mostra que no Brasil a vida não vale nada. Mas não faz uma semana... Roberto, desculpa te interromper. O que mais me chamou a atenção em toda essa história, além, obviamente, do assassinato dessas duas figuras, uma delas em inglês, inclusive, eu não sei o que esses caras vêm fazer aqui na Amazônia e acabam perdendo a vida, e até de uma forma absurda, que nenhum de nós aceita de maneira alguma. O fato de nós sermos de direita
não quer dizer que nós aceitamos nenhum tipo de crime, muito pelo contrário. Nós combatemos a criminalidade. Agora, o que me chama a atenção é que nunca, em nenhum momento, nos governos petistas, se discutiu a morte daquela freira na mesma área onde esses dois foram assassinados. Ou seja, obviamente que toda essa gritaria é uma gritaria política. Foi o que eu falei. Nós sabemos hoje, disso, é uma gritaria ideológica, independentemente de nós sabermos que o crime tem que ser apurado. Agora, nunca ninguém culpou o Lula ou a Dilma pelo assassinato do Celso Daniel, nunca ninguém culpou o Lula ou a Dilma pelo assassinato da freira. A Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente naquela oportunidade, quando a freira foi assassinada. E é estranho, porque, no final das contas, essa esquerda nociva, ela sempre encontra uma maneira de tumultuar um ambiente que não é propício a ela. Eu queria queria te devolver a palavra, mas logo que você encerrar essa tua fala, eu quero que você conte para a gente a tua péssima experiência ao final da tua trajetória no Partido Novo. Você poderia fazer isso? Eu conto agora. Eu saí do Partido Novo em 2016, né? Eu fui um dos 2 criadores do Partido Novo, junto com o João Amoedo. Você foi testemunha, né, desse processo, a primeira vez que a gente se encontrou. E quando você estava no Partido Novo, eu te falei, você está perdendo teu tempo aí. Você falou... Porque esse camarada aí é conversa fiada. Você falou, eu não acreditei em você, a gente discutiu, você me falou isso umas 2 ou 3 vezes, e você estava coberto de razão. Eu junto com o João Amoedo, nós criamos o Partido Novo começando em 2009, e o resumo da ópera, né? O Partido Novo foi criado metade por mim, metade por ele. Começando em 2015, ele achou que ele é que tinha que ser o único condutor do partido, ele tinha que ser o dono, e me deu uma rasteira sem nenhum pudor. Ele, no movimento que ele fez de me dar uma rasteira, o único movimento, ele traiu tudo o que ele dizia que ele acreditava, né, quando fundou o partido. E aí foi a minha grande desilusão com a política. Eu resolvi sair do Partido Novo e tomei outros rumos, né? Mas quando eu saí, eu falei, esse partido não vai a lugar nenhum, porque tem gente com esse tipo de atitude e tem muita gente batendo palma em torno dele, né, por uma migalha de poder. E tudo que eu disse aconteceu, né? Todo mundo no Partido Novo que teve algum destaque foi atacado, o partido virou um mini palco para a exaltação de uma única pessoa, e perdemos oportunidades fantásticas, Ronaldo, de ter realmente... Roberto Mota, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho acompanhado nos últimos 5 anos a tua trajetória. Você hoje é um sujeito absolutamente amadurecido, você encanta os espectadores da Jovem Pan com tudo aquilo que você conhece e que você transforma em ensinamentos para que quem quiser te ouvir, como é o meu caso e o caso de todas as centenas de pessoas que têm passado por aqui nessa nossa conversa, que está iniciando. E eu vou fazer a você uma pergunta, porque você já disse claramente qual é o problema daquela figura com quem você trabalhou e criou um partido. Ele trai. E aquele que trai acaba, por exemplo, como está acabando o governador de São Paulo, infelizmente sentado numa cadeira de rodas, num aeroporto desses da vida, mas absolutamente descredenciado, porque ninguém pode surfar na onda dos outros e depois querer jogar aquele bagaço que ele imagina que seja um bagaço fora, como se tivesse chupado uma laranja. Que foi o que aconteceu com você e foi o que o João Dória e o Witzel quiseram fazer com o Bolsonaro, e as pessoas acabam pagando um preço altíssimo por esse tipo de comportamento, porque Deus existe e nós sabemos disso. Por que o Brasil vive essa crise de violência urbana e de bandidagem despudorada na nossa sociedade? A resposta, Ronaldo, é que essa crise que o Brasil vive
que não tem paralelo em nenhum outro país. Não existe nenhum outro país democrático, desenvolvido, ou mais ou menos desenvolvido, no planeta Terra que vive o que a gente vive. Não existe nenhum. Basta olhar os indicadores que estão no meu livro. A resposta é porque a crise que a gente vive, ela não é fruto de pobreza, não é fruto de desigualdade, ela é um projeto político. Desde 1984, que existem grupos no Brasil que trabalham para que a legislação do Brasil e a justiça do Brasil beneficie cada vez mais os criminosos e cada vez menos proteja o cidadão. Isso é deliberado. Isso é um projeto, não é acidental. Então, eu documento isso no meu livro, tem inúmeros fatos, inúmeras histórias, e eu resumo isso tudo na seguinte constatação que eu fiz quando visitei um presídio em Minas Gerais. E eu já tinha muita estrada. Eu fui visitar esse presídio e eu descobri que no Brasil o sujeito que é condenado por estupro, quando ele chega no presídio, Ronaldo, ele tem direito à visita íntima. Ele tem direito a uma alazinha lá com uma cela de lua de mel, onde ele recebe uma pessoa da escolha dele para fazer sexo. Então, no Brasil, você fala em proteger a mulher, cria delegacia das mulheres, cria Lei Maria da Penha, cria todo... Mas você dá ao estuprador o direito de fazer sexo no presídio. É uma piada, é uma cinte. E é daí para baixo. Então, no Brasil existem coisas, Ronaldo, existem, entre aspas, direitos e benefícios dos presos que não existe nenhuma outra democracia. As pessoas cometem crimes aqui no Brasil que na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, dariam uma sentença ou de prisão perpétua ou de morte. Aqui no Brasil, o cara fica 6 anos preso e sai. E aí, nós, o cidadão comum brasileiro, eu era assim até pouco tempo, eu fui convencido de que não, esse cara aqui, ele queimou viva uma criança de 14 anos. Um exemplo, caso real, está no meu livro. Ele estuprou, amarrou, botou dentro de uma caixa e queimou vivo uma criança de 14 anos. Ele ficou preso 9 anos e saiu. Ele já pagou a dívida com a sociedade. Então agora, Ronaldo, eu tenho que abraçar ele, acolher. Eu tenho que dar emprego para ele na minha empresa, ou na escola, numa escola, ou numa creche, porque ele já pagou a dívida. Isso é uma fantasia depravada. Os ideólogos nos convenceram que é normal, que é caridosa, que assim a gente ajuda na tal da ressocialização. Né? Agora, Roberto, eu já conversei com você sobre isso e é uma opinião que eu tenho, eu quero externá-la aqui, porque eu tenho certeza absoluta que você e os nossos companheiros que estão nos assistindo e as nossas companheiras também certamente concordam conosco. Quem faz as leis hoje vive uma tensão terrível em função de todas as descobertas que foram feitas ao longo desses anos todos em relação à corrupção no Brasil. Então, se eu faço lei e eu sou um corrupto, e eu estou no parlamento, ou estou no Senado, por que é que eu vou fazer lei que venha me prejudicar amanhã ou depois? Não. Eu vou fazer lei que possa me beneficiar. Se eu for pego com dinheiro na cueca, se eu for pego com um pacote de dinheiro guardado no porta-luva do meu carro, eu vou fazer uma lei para me beneficiar se no meu apartamento aparecerem dezenas de caixas cobertas até o teto com milhares e milhares e milhares de milhões de reais. Então, eu coloco o meu dedo em cima dessa tragédia nacional, que é a tragédia da corrupção. Num primeiro momento, nós pensávamos que o jeitinho brasileiro era o culpado, mas é o jeitinho brasileiro que leva essas pessoas todas ao parlamento e, no final das contas, esses fazedores de leis fazem leis que beneficiam os interesses pessoais e familiares deles e não a sociedade. Você concorda com isso?
Sim, Ronaldo, eu concordo. Eu acho que o que você citou, esse fenômeno da corrupção, ele descreve uma parte da nossa realidade, né? Eu, pela minha experiência, eu constatei que hoje o Brasil ele é, em grande parte, dominado por um consórcio. Vamos usar essa palavra que está na moda aí dos consórcio dos veículos de imprensa, né? É um consórcio que junta políticos corruptos, que é o que você falou, né? É um populismo corrupto, aquela figura que todos nós conhecemos, é um cara que se elege por uma posição em algum lugar e aí ele compra voto, ele usa os cargos públicos para fazer as piores coisas possíveis. Então você tem uma aliança entre o populismo corrupto junto com um extremismo de esquerda. Então você tem pessoas hoje no Brasil que defendem bandeiras impensáveis. Essas pessoas não estão só motivadas por dinheiro, elas estão motivadas por uma deformidade moral. Elas realmente acreditam em asneiras como Revolução do Proletariado, Partido Único, né, socialismo, essas coisas, elas são cegas por isso, né? Então, você tem o populismo corrupto, que é o que você falou, o extremismo de esquerda, e a última perna desse consórcio é o crime organizado. São os criminosos mesmo, é o bandido que sai de casa todo dia para matar, para roubar, para estuprar, para traficar droga. Então, esses três grupos eles se unem, eles se retroalimentam, né? Eles se ajudam, e em nenhum lugar do Brasil essa aliança teve tanto sucesso quanto no Rio de Janeiro. E essa aliança, Ronaldo, ela também infiltra as instituições. E aí você começa a ver decisões de órgãos, né, de entidades do Estado que deveriam trabalhar a nosso favor, né, trabalhar para me proteger, para proteger você, para proteger os nossos filhos. Essas entidades elas são capturadas por uma infiltração por esse consórcio e começam a trabalhar para o consórcio. Aí dá uma sensação de desespero, né? Porque você, numa democracia, onde você chega ao poder através do voto, você vê que esse sistema de acesso ao poder está capturado, está dominado, o que a gente faz, né? Mas eu concordo com o que você falou. Eu só acho que isso é apenas uma fatia, né? Uma perna do problema. Tem mais duas pernas aí. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um assunto que você é especialista nele, que é a tal da impunidade nacional. A impunidade, ela é o corolário disso tudo, né? Desde 1985, que a lei penal do Brasil, você vê que o Cocada aqui está interessado no debate, né? Cocada, fica aqui, ó. Desde 1985, que a legislação penal do Brasil vem sendo modificada para dar ao criminoso cada vez mais oportunidade de cometer crime e benefícios depois que ele é preso, né? Então, no Brasil, o custo de cometer um crime diminui cada vez mais, cada vez mais compensa cometer o crime. Ao mesmo tempo, esse consórcio aí que eu descrevi, ele trabalha para destruir, Ronaldo, todos os componentes do nosso sistema de justiça criminal, que são as polícias, a defensoria, o Ministério Público, o judiciário e o sistema prisional. Tudo isso hoje está, em maior ou menor grau, capturado para servir a esses interesses maléficos. Então, eu poderia ficar aqui a noite inteira citando coisas que foram criadas, que só existem no Brasil, mas eu vou citar só duas aqui, né? A primeira é a tal da progressão de regime, que é uma loucura absurda. Qualquer criminoso preso no Brasil tem direito à progressão de regime. O que significa isso? Significa que o cara é condenado a 30 anos de prisão, mas, na verdade, ele vai ficar numa cela só uma pequena parte disso, né? Dependendo de alguns fatores, por exemplo, ele pode ficar apenas 1/6 desse tempo. Então, ele foi condenado a 30, ele vai ficar 5 anos numa prisão, numa cela. Depois ele ganha, olha que nome lindo, o benefício
da progressão ao regime semiaberto. Tudo tem uma terminologia fofa, tem uma terminologia caridosa, é o que o Guilherme... Palatável. Palatável, é o que o Guilherme Fiuza chama de transformismo humanista. Então, você finge que você está sendo humano, que você está sendo, que está tendo consideração com as pessoas, e aí o cara sai da cela e ele volta para a rua. E aí, na maioria dos casos, o Ronaldo, ele foge e fica por isso mesmo. Acabou-se. Né? Ô, Roberto, eu acabei de ler aqui uma informação, uma opinião de um dos nossos internautas, e ele me lembrou um tema que é muito curioso, que você fala também muito bem a respeito dele, que é a questão de que, no final das contas, o único que paga a pena é a vítima no Brasil. É isso, eu tenho uma frase... Esse cumpre a pena, porque ele é assassinado e nunca mais levanta. Depois de estudar muito esse assunto e de fazer uma introspecção muito, muito grande, reflexão sobre esse assunto, eu criei uma frase, que a frase diz o seguinte: a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Isso não é lei de talião, né? Eu não defendo que o cara que matou tem que ser morto, o cara que torturou tem que ser torturado, nem que o cara que estuprou tem que ser estuprado. Mas eu defendo um sistema de justiça criminal que coloque na pena o mesmo peso que a ofensa teve. Então, um sujeito que cometeu um crime que eu escrevi agora há pouco contra o garoto de 14 anos, e como eu disse, em qualquer democracia, esse cara fica ou preso pelo resto da vida, ou ele vai ser executado. Porque não existe, do ponto de vista moral, forma de você recuperar ou fingir que não aconteceu um crime daquela gravidade. Né? Um sujeito que assalta, um sujeito que comete, enfim, vários tipos de crimes, ele pode ter um caminho de saída, né? Ele pode ter uma pena que, depois de cumprida, dê a ele uma segunda chance. Outros tipos de crime não pode. No Brasil não existe essa diferença. No Brasil se criou esse mito de que qualquer que seja o criminoso, qualquer que seja o crime, o importante é a ressocialização. Mas tem uma coisa curiosa também, Roberto, que a sociedade, ela, no final das contas, ela protege o sujeito que comete delitos e até gravíssimos. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu: mas o único que ficou preso foi o Sérgio Cabral, já está na hora de deixar de sair. Você já ouviu isso? Já, Ronaldo, mas... O Sérgio Cabral é um que está cumprindo pena. Mas todos os outros estão na rua. É isso, Ronaldo. E um deles está disputando a eleição para a presidência da República. É isso aí. Esse foi o resultado máximo, foi o prêmio Nobel dos destruidores da segurança pública brasileira. No momento em que eles conseguirem colocar na presidência da República um presidiário, um sujeito que deveria estar na cela de uma prisão porque ele não foi inocentado, acharam uma tecnicalidade para anular processos criminais. Isso é um escândalo assim, inconcebível. Eu achei, Ronaldo, que quando isso aconteceu, eu achei que todos os nossos juízes e desembargadores no dia seguinte iam fazer greve, iam parar. Né? Porque isso é uma chacota, é uma cinte. Isso destrói o sistema de justiça. Como é que o brasileiro pode ter fé, a partir de agora, em qualquer coisa que vier do judiciário depois que aconteceu isso? Qual é a tua opinião sobre a insistência do presidente Jair Messias Bolsonaro com as urnas que expelem, como os cartões de crédito, quando você coloca o cartão na maquininha, como a maquininha que te devolve um comprovante de que você pagou, e, no caso, o Jair Messias Bolsonaro quer que as máquinas expilam um comprovante de pagamento, ou melhor, um comprovante do voto, para que os votos possam ser eventualmente auditados.
Uma eleição que não tem capacidade de auditar votos contados é uma eleição complicada, não te parece isso? Não resta nenhuma dúvida sobre isso, Ronaldo. Eu, na minha outra encarnação, eu trabalhei na iniciativa privada por mais de 30 anos só com tecnologia de informação. Então, eu conheço relativamente bem desse assunto. Não existe nenhum sistema eletrônico, nenhum sistema digital que não seja sujeito a falhas, que não seja sujeito a ataques, que não seja sujeito a todo tipo de problema. Então, você criar um sistema cuja segurança é la garantia sou eu, é uma piada. É a mesma coisa que te dizer o seguinte: Ronaldo, eu tenho um banco, você vai botar o seu dinheiro no meu banco, mas eu não vou te dar extrato não, tá? Confia que eu vou manter o seu saldo certinho. Imagina, quem é que ia aceitar isso, né? É isso. E aí, o que fizeram? Transformaram essa discussão numa coisa ideológica e classificam a mera menção a este fato. Isso é como você falar sobre a lei da gravidade. No planeta Terra, se você pegar um objeto e soltar, ele cai. Isso não é um ataque ao planeta Terra, isso é uma constatação. Qualquer sistema digital é sujeito a falhas, é sujeito a ataques e é sujeito a fraudes pelas pessoas que têm acesso ao sistema. Isso é constatação básica que você aprende no primeiro ano de ciência da computação em qualquer faculdade que você estuda. Então, isso é uma constatação. É totalmente legítimo você pedir que sejam mostradas as garantias, né? as salvaguardas contra isso. Isso para mim, a reação violenta a esse pedido é muito preocupante. Porque se eu tenho um banco e você me pede um extrato da sua conta, eu te dou o extrato. Imagina se eu vou dizer: não, Ronaldo, você está pedindo o extrato da sua conta porque você acha Não, você, que eu você vai ficar ofendido que eu quero o extrato da minha conta. porque você está me acusando de desonesto, eu vou Ao te contrário. processar. Pô, E outra coisa, eu consigo compreender que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal é um funcionário público, antes de qualquer outra coisa. E quando a sociedade pede explicações, é preciso enfrentar essa questão e oferecer as explicações. Não vejo diferença entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e qualquer outro servidor público, independente do fato de que os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, eles têm responsabilidades enormes, que são as maiores bolsas de responsabilidade que existem no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Me fala uma coisa, como é que você enxerga a questão da disparidade entre as ruas do Bolsonaro e do Lula e as pesquisas eleitorais realizadas pelos institutos de pesquisa e que nos trazem essas informações de que um que não tem capacidade de aglutinar na rua hoje está sempre em vantagem contra o outro que aglutina milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro por onde passa. essas pesquisas são uma piada. A gente não sabe se é uma piada acidental ou se é uma piada patrocinada por alguém. Muita gente com quem eu converso e que é bem informada defende o ponto de vista de que essas pesquisas são parte de uma construção de uma narrativa. É aquela velha máxima de você repetir uma mentira tantas vezes que ela começa a parecer verdade natural. Então, quando você repete que um sujeito que estava numa cela de prisão, envolvido no que foi condenado por envolvimento nos maiores escândalos de corrupção do planeta, que não pode sair na rua porque está sujeito, né, a ser enxovalhado na população. Quando você começa a repetir todo dia, sai uma pesquisa nova, que ele está em primeiro lugar, que ele está em primeiro lugar, que ele é mais honesto. Não sei se você viu essa pesquisa. Um grupo financeiro
pagou uma pesquisa cuja conclusão foi que esse sujeito é mais honesto que o presidente Bolsonaro. Então, eles testam os limites da credibilidade. E essas pessoas defendem que isso é construção, né, de uma narrativa que tem como objetivo, lá na frente, justificar um feito que, de outra forma, seria injustificado. E desestimular as pessoas comuns a votar, porque essas pessoas chegariam à conclusão de que esse jogo já está ganho, que já está tudo resolvido, então não vale nem a pena eu ir votar. Roberto, diante do quadro que você vive no Brasil e com a exposição que hoje você é obrigado a ter diariamente, ainda que essa obrigação seja uma das obrigações mais prazerosas para quem lida com comunicação, que é o teu caso, você escreve, você fala, você pensa, você aglutina, você organiza pessoas e você está hoje sentado numa bancada com pessoas inteligentíssimas, como você também é, da Jovem Pan. Como é essa situação para você na tua vida? O que é que isso está te trazendo de alegria, de satisfação? Como é o teu relacionamento com os teus companheiros, ainda que você faça o programa, eu entendo, cada um na sua casa, mas obviamente vocês devem trocar informações. Como é que você está se sentindo com essa função nova, que é uma função espetacular e que a gente que gosta de você fica muito feliz de ver você ali dando um show diário com a tua sabedoria, com a tua qualificação, com os teus conhecimentos e principalmente analisando corretamente na nossa avaliação os fatos que ocorrem no Brasil. Muito obrigado pelos elogios. Eu tenho a sensação de que eu me preparei a vida inteira para fazer isso que eu estou fazendo hoje. E você me conhece, você acompanhou a minha trajetória, sabe que isso não foi uma coisa planejada, né? Eu achei que o meu alvo era outro. Desde 2009, quando eu comecei a participar da criação do Partido Novo, eu era uma pessoa que viveu a vida inteira como cidadão comum, mas que não aguentava mais ver as coisas que aconteciam no Brasil e não fazer nada. Eu me sentia a próxima vítima. Eu via o dia em que essas coisas iam acontecer comigo, eu não podia ficar calado. Foi isso que sempre me motivou. Tá? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, voltei, eu comecei a perguntar, caramba, o Brasil não é um país tão diferente assim dos Estados Unidos. Por que aqui tudo é difícil, tudo é perigoso, tudo é complicado, tudo é custoso? Por que a gente não pode, né, ter uma vida mais tranquila, como é a vida do americano médio? Isso foi o que sempre me motivou. E eu tentei várias formas de ajudar a mudar essa nossa realidade, né? Mas eu tenho a impressão de que onde você está, você pode ajudar muito mais do que em qualquer outro lugar onde você pretendeu estar. Pois é, algumas pessoas falam isso, Ronaldo. Aliás, muita gente fala isso, né? E eu tenho refletido muito sobre isso. O que eu tenho hoje é um privilégio, realmente um privilégio de poder estar... A televisão tem um alcance inigualável. Eu recebo mensagens, quando faço os programas, eu fico com uma tela aberta no WhatsApp e a outra tela no Twitter. E eu vou acompanhando ao vivo o que as pessoas estão dizendo. E aí tem uma pessoa lá no interior de Goiás, tem uma pessoa em São Paulo, tem uma pessoa no Rio Grande do Sul, e eu vou ouvindo as opiniões. Às vezes elas me dão informação que eu não tenho e ajuda a fazer a minha colocação. Isso é uma experiência incrível, é uma responsabilidade, Ronaldo. Todo dia, quando eu acendo a luz, ligo a câmera e sento na frente do computador, eu me sinto assim com os ombros, como se eu estivesse carregando o Brasil nas costas, né? Porque eu sei que o que eu digo ali pode fazer uma diferença enorme na vida de muita gente. Eu tenho essa responsabilidade. E como eu te falei, graças a Deus, isso é menos mérito meu, eu acho,
do que um desses acidentes da vida, né? Eu, pelas minhas escolhas na vida, eu sempre fui uma pessoa que tive uma pluralidade muito grande de experiências, né? Eu já fiz muita coisa diferente na minha vida. Eu conheci pessoas de todos os tipos na minha vida. Eu sempre fui um cara que leu muito, eu sou viciado em leitura. Então eu fui construindo um arsenal de visões do mundo, de opiniões, que eu acho que me ajuda muito, né? Nessa hora em que eu tenho que falar sobre o que está acontecendo. E a idade também, né? Tem estrada aí que ajuda a gente. Mas eu me sinto honrado, privilegiado. Eu não acreditei nessa semana que passou quando teve um dia em que eu estava na mesma bancada que o Guilherme Fiuza, que o Alexandre Garcia e que o Augusto Nunes. Eu falei, caramba, que pena. Mas você, olha só, eu conheço um pouquinho desse negócio aí também. Você não deve nada a eles. Fique tranquilo. Continue fazendo o teu papel, teu trabalho, e aqui você honra o Rio de Janeiro, você honra os teus amigos, a tua família, você honra aqueles que pensam como você e até os que pensam ao contrário, porque sabem que tem um osso duro de roer pela frente quando tem que debater contigo. Então, meu caro amigo, você está no papel fundamental para poder apoiar, ajudar pessoas que precisam compreender certas circunstâncias. Você tem muita coisa para dizer, para fazer, e nós aqui, acompanhando o teu trabalho, estamos aplaudindo tudo que você fez, está fazendo e que ainda vai fazer. E eu quero dizer a você que eu não tenho a menor dúvida que onde você está, você ajuda muito mais do que onde você um dia desejou estar e, graças a Deus, talvez não esteja, porque Deus escreve certo por linhas tortas e colocou na tua frente aquilo que você realmente pode e deve fazer e continuar fazendo. O que eu queria dizer para as pessoas é que a gente está num momento de crise, né? No Brasil e no mundo. Se a gente olha para o que está acontecendo no mundo inteiro, a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, nós vivemos um período de lideranças fracas, de forma geral, homens públicos que não honram a responsabilidade que lhes foi dada. É um período que Deus nos livre, mas é um período que lembra muito o período que antecedeu as guerras mundiais, né? É um período em que quem é pilantra, quem é picareta, quem é safado, tem acesso ao poder, faz o que quer porque falta coragem aos homens de bem. E essa onda do politicamente correto, de fake news, do combate à desinformação, está calando muita gente, está emudecendo vozes que deveriam estar gritando. Então, a gente viu um período de crise no Brasil. A crise, ela tem começo, meio e fim. A crise não dura para sempre. A crise vem periodicamente. Eu acho que isso que é importante a gente dizer para as pessoas. Tá? Eu vejo muita gente, a maioria das pessoas do Brasil, de qualquer lugar do mundo, são pessoas de bem. São pessoas que querem viver sua vida em paz, querem ter o seu trabalho, cuidar da sua família, não querem confusão com ninguém. Essas pessoas têm o direito de viver a sua vida em paz. Elas têm o direito de viver a sua vida sem ser submetidas à tirania. E basta a gente dar uma leitura rápida na história do mundo para ver, nos últimos 100 anos, quantas barbaridades foram cometidas no mundo, né? Quantos milhões de pessoas morreram. E eu espero que essa crise que a gente está vivendo, que ela termine logo. Mas as pessoas precisam ter coragem, precisam ter consciência de que essa crise vai acabar e que elas não devem cair na armadilha que estão colocando na frente da gente, né? Hoje, eu vejo duas armadilhas que estão na frente da gente. Um é o medo. É um medo que é reforçado todos os dias. O cidadão comum tem medo de morrer do jeito que nunca teve na história, desde que eu me lembro, desde que eu nasci. Eu tenho 60 anos, nunca vi as pessoas com tanto medo assim. É máscara, é distanciamento, é vacina, é não sei o quê,
e agora vem a varíola do macaco, a hepatite misteriosa, a nova variante do Covid, não sei o que. Então, isso mata. Eu conheço gente que está em casa há 2 anos, 3 anos, não sai mais de casa. E que vida é essa, né? Essa é uma armadilha. A outra armadilha é essa armadilha do politicamente correto. Do você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, isso é fake news, que também mata o pensamento, mata a alegria de viver e nos submete a ter a vida dirigida e orientada por pessoas totalmente desqualificadas do ponto de vista intelectual e moral. Basta ver esse risco aí que o Brasil está correndo de ter como presidente um sujeito que merecia estar na cadeia, né? Então, a minha mensagem, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é isso. Não desanimem, não se entreguem. Tá certo. Ô, Roberto, eu quero te agradecer o carinho que você tem conosco, o prazer de conversar contigo. Quero mandar um abraço para a Alessandra, ou Alexandra, que tem o mesmo nome do avô dela, meu queridíssimo amigo da minha família, seu Alexandre Bensussan. A Alexandra, tua mulher, é uma querida amiga nossa também. Quero dizer a você que esse espaço aqui é seu, sempre que você desejar, está aberto para você. É um prazer, uma alegria conversar contigo. E quero te oferecer a palavra para que você se despeça dos nossos internautas, mais uma vez, agradecendo a você o carinho, o prazer de bater esse papo comigo, o prazer que você me dá de bater esse papo comigo, e principalmente dizendo a você também, para finalizar, mais uma vez, que você está no lugar certo, na hora certa, com os conhecimentos que você adquiriu, e é ali que você pode ajudar muita gente a entender uma porção de coisas que acontecem no Brasil e que, infelizmente, estão absolutamente tamponadas e nós não entendemos, ou se entendemos, não aceitamos, e quando não aceitamos, não temos muitos instrumentos para combater o que vem ocorrendo. E eu agradeço mais uma vez a você e peço a você que faça suas considerações finais e se despeça dos nossos internautas para que a gente possa colocar na íntegra essa nossa conversa, tanto no nosso programa de televisão, que vai ao ar às segundas, quartas e quintas-feiras pelo canal 6 da NET Rio, em diversos horários, que as pessoas conhecem, e também, certamente, nós vamos colocar nas nossas páginas azuis da revista Menorá essa nossa conversa aqui, ainda também deixando registrado e gravado esse nosso papo para todos que quiserem compartilhar, voltar a assistir ou assistir porque não tiveram tempo nesse momento. A palavra é tua. Obrigado, Ronaldo. Eu agradeço a você mais uma vez, a sua amizade, o seu apoio, a gentileza em abrir o espaço. Quero dizer para todo mundo que o meu livro, A Construção da Maldade, já entrou em pré-venda. Depois eu vou te passar o link para você colocar na descrição da nossa live. Quem quiser... Pode mandar, porque nós vamos fazer propaganda do teu livro também no nosso jornal eletrônico Menorá Rapidinhas. Maravilha. Quem quiser comprar o livro na pré-venda vem com o meu autógrafo. Em breve ele está lá nas livrarias. E amanhã, dia 20, estreia na Brasil Paralelo um documentário chamado Entre Lobos, que fala sobre o caos da segurança pública no Brasil. Esse documentário, eu tive a honra de ajudar a Brasil Paralelo a fazer o documentário, eu também apareço no documentário. É uma dose de realidade para todo mundo, para as pessoas entenderem o que acontece no Brasil na segurança pública. Eu agradeço a todo mundo que está aqui nessa live e me coloco à disposição e dou uma boa noite para você, um bom domingo para todo mundo. Foi um prazer estar aqui, Ronaldo. Roberto, dá um beijo na testa do Cocada, um beijo carinhoso em toda a família, muito obrigado mais uma vez, e a vocês todos internautas, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Roberto! E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio,
estaremos de volta ou nos horários que você já conhece e pode nos acompanhar. Nos vemos lá!